Graça, paz e misericórdia da parte de Deus e da de Jesus Cristo, nosso Senhor. Mais uma vez nós chegamos até você através da transmissão da Igreja Presbiteriana Memorial, e este é um programa que nós temos chamado de Igreja Remota, em que chegamos até você através da transmissão da Palavra do Senhor, de hinos e cânticos espirituais, de meditações diárias, de pequenos grupos de estudo bíblico ao longo da semana, de reunião de casais através das tecnologias no sábado à noite, e a igreja se fazendo presente em meio ao contexto de pandemia, ao contexto de isolamento social. Nós não estamos sozinhos, você não está sozinho, nós estamos juntos na presença do Senhor e na esperança em Cristo. Eu o convido a abrir a sua Bíblia no Salmo de número 21, versículo 13, Salmo 21, versículo 13. Em acessando por meios eletrônicos, o faça na versão revista e atualizada. Talvez você possa ler junto comigo agora, eu aqui transmitindo e você aí recebendo esta transmissão e fazendo a leitura, e as nossas vozes juntas chegando à presença do Senhor. Salmo 21, versículo 13, a palavra do Senhor nos diz assim: Exalta-te, Senhor, na tua força, nós cantaremos e louvaremos o teu poder. Grandioso Deus e Pai, nós celebramos, exaltamos e louvamos o Teu nome, reconhecendo que o Senhor é Criador, é sustentador do universo, que o Senhor nos sustenta em meio a esta pandemia, em meio a este isolamento, e o que nós desejamos, Senhor, é que este dia seja um dia em que o Teu nome seja glorificado em nossas vidas, em nossos lares, em nossas famílias, e através dos vários cultos domésticos que estão acontecendo neste exato momento, e seguindo essa liturgia e juntos cultuando ao Senhor como estamos. O que nós te pedimos é que o Espírito do Senhor nos fale através da instrumentalidade do reverendo Eduardo Montarroios na exposição da profecia de Daniel. Fala aos nossos corações. Em nome de Cristo nós oramos. Amém. Com muita alegria que estamos aqui mais uma vez, vamos meditar na palavra do Senhor. Eu queria convidar os irmãos a abrir a sua
maravilhosa palavra no livro de Daniel, capítulo 1. Vamos ler dos versículos 1 a 7. Daniel 1, do 1 a 7. Grande profeta Daniel. O versículo 1 do capítulo 1 nos diz: No ano terceiro do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. O Senhor lhe entregou nas mãos a Jeoaquim, rei de Judá, e alguns dos utensílios da casa de Deus. A estes levou-os para a terra de Siná, para a casa do seu Deus, e os pôs na casa do tesouro do seu Deus. Disse o rei a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxessem alguns dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos nobres, jovens sem nenhum defeito, de boa aparência, instruídos em toda a sabedoria, doutos em ciência, versados no conhecimento, e que fossem competentes para assistirem no palácio do rei. E lhes ensinasse a cultura e a língua dos caldeus. Determinou-lhes o rei a ração diária das finas iguarias da mesa real e do vinho que ele bebia, e que assim fossem mantidos por 3 anos, ao cabo dos quais assistiriam diante do rei. Entre eles se achavam dos filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O chefe dos eunucos lhe pôs outros nomes, a saber, a Daniel, o de Beltesazar, a Ananias, o de Sadraque, a Misael, o de Mesaque, e a Azarias, o de Abidnego. Vamos orar ao Senhor mais uma vez. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos, Senhor, por essa oportunidade de lermos a Tua Palavra. Fala conosco, Senhor, nesta manhã, é isso que nós te pedimos em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Irmãos, o livro de Daniel é um dos melhores exemplos de como nós, cristãos, devemos nos comportar diante das hostilidades no mundo. Por quê? Porque Daniel e seus amigos, eles tiveram todas as chances, eles tiveram pressões externas, políticos, aqui reis muito poderosos, como Nabucodonosor, muitas pressões para negar e ir contra a vontade de Deus. Mas mesmo assim, eles não o fizeram. O contexto aqui é o contexto do cativeiro, é um contexto que, como plano de fundo, a gente já estudou bastante. E o propósito da carta consiste em confortar o povo de Deus, mostrando que o Deus Altíssimo governa sobre os seres humanos, sobre todos os reinos humanos. E sabemos também que Judá estava passando por isso, porque havia sido desobediente para com Deus, havia desagradado a Deus. E Daniel aqui vai profetizar entre diversas coisas, e entre eles nós temos aqui a destruição do templo, nós temos aqui eventos apocalípticos, tanto é que quando a gente vai falar de uma área da sistemática que é a escatologia, nós estudamos muito Daniel, e aqui também fala do julgamento final de Deus. E nesses versículos que nós lemos, dos versículos 1 a 7, nós temos aqui situações bastante adversas para o povo de Israel. Veja o versículo 1, que diz assim, relendo: No ano terceiro do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. O versículo 2 nos fala que Nabucodonosor, ele pegou os utensílios da casa de Deus e ele levou para o seu templo pagão. Ou seja, Daniel e seus companheiros, eles se encontravam aqui numa situação muito difícil. Entretanto, ele tinha uma chance aqui de passar o testemunho de Cristo num contexto bastante atípico, num contexto de grande
diversidade. E Daniel e seus amigos, eles vão ver isso como uma grande oportunidade. E eu falo isso porque, meus irmãos, quantas pessoas têm o privilégio na história de dizer que passaram por um momento de pandemia? E por que eu olho a pandemia como um privilégio? Porque é um privilégio único de darmos testemunho de Cristo em meio a esse contexto caótico. Foi assim que Daniel viu a situação onde ele estava, como um privilégio. Ele viu o quanto ele podia dar de testemunho com os seus amigos. E vamos ver isso. Vamos olhar por essa perspectiva o texto de Daniel. Mas também nós podemos usar esse testemunho de forma errada. Muitas vezes, quando nós estamos engajados no trabalho para Deus, nós começamos a nos valorizarmos, a valorizarmos o nosso trabalho dentro do ministério, a adquirir um espírito de soberba, de autojustiça, a ponto de equivocadamente nos acharmos melhores que os outros. E Daniel nos ensina a controlar o nosso coração. Por quê? Porque todos nós tendemos a isso, irmãos. Não estamos livres disso. Temos que diariamente controlar o nosso coração. Começamos a achar que o nosso engajamento é mais importante que o Evangelho de Cristo, que transforma corações. Começamos a achar que o nosso engajamento transforma corações, e não o Espírito Santo, e não o Evangelho de Cristo. Por exemplo, igrejas que reduzem o Evangelho a apenas relações sociais e engajamentos sociais, e não se diferenciam de ONGs ou de programas que muitos descrentes também fazem. Existem dois tipos de cristãos que nós não devemos imitar, e eles são dois extremos. Esse é o grande problema, é o cristão pietista e o cristão progressista. O pietista, ele caracteriza muitas igrejas hoje na Europa, que são aqueles cristãos que eles ficar só ali mesmo, eles não querem evangelizar. A igreja só cresce com os seus filhos, porque eles acham que não, aqui é coisa muito profunda para a gente estar falando para outras pessoas. Eles estranham visitantes. Eles querem se fechar no seu mundo, na igreja, e pronto. Até morrerem os seus filhos continuarem a igreja. São os cristãos pietistas. E os progressistas é outro extremo, quando eles acham que as técnicas mundanas podem entrar na igreja. O show é tão animado, tem jogo de luz, tem gelo seco, é gente pulando apertado, a gente pode adotar isso na igreja. Vai dar mais gente. Esse método mundano é maravilhoso, vamos adotar. Esses são os cristãos progressistas. A igreja pode arrecadar a cesta básica? Claro que pode. A igreja pode ajudar os necessitados? Claro que pode. A igreja pode formar uma ONG? Claro que pode. Mas a igreja, nós temos que entender, não é só isso. O fim da igreja não é só esse. Os progressistas acham que o fim da igreja é só esse. Eis o desafio, irmãos. Como a gente não se fecha de uma forma pietista, e como a gente não vira um cristão progressista que traz tudo do mundo para a igreja? Como achar um meio termo diante disso? E esse episódio de Daniel, ele nos dá uma receita fantástica quanto a isso. Não podemos nos isolar, mas ao mesmo tempo, a nossa fala e o nosso discurso não pode ser o mesmo que um descrente falaria. Nós temos que entender isso. A história começa com Nabucodonosor levando duas coisas preciosas de Israel. Ela leva os utensílios do templo e ela leva os filhos de Judá. E os filhos de Judá, eles são levados para serem servos na Babilônia. E esse começo aqui, ele nos mostra que o mundo ele é mau. Os utensílios de Deus, aqueles que são tão bem mencionados no Pentateuco, eles agora estão num templo pagão. E os filhos, os descendentes da aliança que Deus fez com Abraão, agora eles estão lá na Babilônia, e eles são servos
da Babilônia, servos de um deus pagão. É um cenário dificílimo. É a mesma coisa você está lendo um livro e você está assistindo um filme onde a primeira cena ela é bem impactante. O livro de Daniel ele começa assim. O filme é sobre assalto e já começa com um assalto e as pessoas morrendo e o vilão se estabelecendo, aqui nesse contexto Nabucodonosor. E você olha para o filme ou para a série ou para o livro e diz, rapaz, isso aqui é sério. Isso aqui é... Ele já prende a sua atenção. O livro de Daniel, ele começa nesse contexto. E diante disso, começa a história de 4 jovens. E fazendo um paralelo aqui, na perspectiva de que somos peregrinos nesse mundo, eu queria fazer esse paralelo entre nós e Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Às vezes, nós temos buscado refúgio nesse mundo, e quando nós percebemos, nós já estamos engajados numa perspectiva totalmente mundana. Entenda, participar desse mundo é algo inevitável. É uma coisa que nós temos que entender. Participar daqui é inevitável. Mas o que a gente tem que aprender é como viver de forma agradável a Deus no mundo. Por quê? Porque Cristo não nos deixa aqui para ficarmos restritos só aos nossos amigos cristãos. E olha aqui que eu não estou defendendo você ter amigos descrentes, de forma nenhuma. Mas esse equilíbrio é um equilíbrio que nós devemos achar. Existem igrejas, por exemplo, que elas têm culto todos os dias. Todos os dias tem culto. Segunda tem culto daquilo, terça tem culto daquilo. E qual é o método disso? Eu entendo essa preocupação, porque o mundo é muito atrativo e influente, mas qual é a intenção aqui? A intenção é fazer os seus membros saírem do mundo só para ficar na igreja. E eu sou igual a você, eu gosto de estar na igreja. Eu gosto de estar aqui. Eu estou com saudade de ver vocês aqui. Os pastores estão com saudade. Nós estamos com saudade. É muito bom. Mas entenda que nem eu nem você, nós não podemos só ficar aqui, nos isolarmos aqui. Por quê? Porque não estamos aqui só para isso. Do contrário, Cristo já teria levado a gente. A gente já estava no céu. Mas nós aqui somos lançados como míssel para viver de forma cristã em meio a esse mundo. Mas o que a gente tem que entender é que a igreja, a eclésia, é o lugar onde eu sou alimentado, é o lugar onde eu sou fortalecido para o mundo, para dar testemunho ao mundo. Nós temos aqui jovens rapazes. Veja o versículo 4, acompanhe comigo, por favor. Jovens sem nenhum defeito, de boa aparência, instruídos em toda a sabedoria, doutos em ciências, versados no conhecimento, e que fossem competentes para assistirem no palácio do rei, e lhe ensinassem a cultura e a língua dos caldeus. Eles tinham várias qualidades. Esses homens foram escolhidos aqui a dedo, e não só porque eles eram jovens, mas porque eles eram os melhores. Para quê? Versículo 5. Determinou-lhes o rei a ração diária, das finas iguarias da mesa real, e do vinho que ele bebia, e que assim fossem mantidos por 3 anos, ao cabo dos quais assistiriam diante do rei. É importante saber aqui o que está acontecendo, qual é o plano de fundo. Esses jovens, eles estão sendo escolhidos para viver com tudo pago, estudo, alimentação, 3 anos na Babilônia, para estudarem tudo referente ao ensino e à cultura babilônica. E por que jovens? Por que Nabucodonosor não pegou os chefes de família, os homens mais velhos? Porque jovem é mais flexível. Jovem está mais disposto a aprender. Não que o idoso e que a pessoa adulta não esteja. Mas a gente até brinca quando uma pessoa é tão intransigente ou ela não quer mudar. Ah, sabe por que você está assim? Que você está ficando velho.
Essa é uma característica. E de fato, o adulto, o idoso, ele é mais difícil de moldar. Ele é um pouquinho mais teimoso. Isso não é necessariamente bom. O jovem não. O jovem ele aceita mais, ele ouve mais, ele aprende mais o que presta e o que não presta. Isso também não é necessariamente bom. Mas Nabucodonosor, ele estava usando isso a seu favor. Esses meninos, eles eram os melhores. É como se eles tivessem passado na Federal da Babilônia. Eles agora iam estudar com alimentação, com tudo pago, para serem educados, para pensar, agir e falar como um babilônico. Versículo 6. Entre eles se achavam os filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O chefe dos eunucos lhe pôs outros nomes, a saber, a Daniel, o de Beltesazar, a Ananias, o de Sadraque, a Misael, o de Mesaque, e a Azarias, o de Abidnego. Irmãos, além de saírem de suas terras, eles tiveram seus nomes trocados. Seria estranho para a gente ser expulso das nossas terras, ter os nossos nomes trocados. Isso é complicado. É complicado para a gente, imagina para um judeu. Muitas pessoas, elas buscam colocar os nomes dos filhos, achar significado bonito na internet. Ah não, o nome do meu filho significa abençoado por Deus, guiado por Deus. O nome bíblico, eu gosto muito daquele personagem, eu vou colocar o nome dele. Isso é interessante. Mas a maioria das pessoas, elas colocam o nome porque elas acham simplesmente bonito. Eu acho esse nome tão bonito. Meu primo tem esse nome, ele é tão bonito. O judeu não é assim. Cada nome do judeu tinha um grande significado. Tinha um significado da tradição familiar. Tinha algum significado sobre Deus. E acho que todos eles tinham significados também sobre Deus. Envolvendo Deus, a aliança que Deus fez com o seu povo. Culturalmente, você não colocava um nome só porque ele era bonito. E ter esse nome trocado era um grande problema. Era um grande problema. Eles tiveram esse nome trocado. E não foi por qualquer nome. Eles tiveram nomes trocados por deuses pagãos. Nomes de deuses pagãos. Imagina alguém chegar e dizer, olha, seu nome não é mais Eduardo, seu nome agora é Ogum. Você não vai ter mais seu nome agora é Iemanjá. Eles tiveram nomes trocados por nomes de deuses pagãos. Olha a seriedade aqui. E eles estavam sendo treinados na língua e na cultura babilônica. Ou seja, o que significa isso? Vocês agora vão passar 3 anos aprendendo o contrário do que vocês aprenderam em Israel. O contrário. Porque veja, o babilônico, ele não fazia distinção de ensino e religião. Ele não fazia. E para a gente é meio difícil entender isso, porque a gente tem um contexto pós-moderno. E um contexto principalmente pós-iluminista. Depois do iluminismo, existiu essa distinção entre igreja e Estado, entre o religioso e a razão. Coisas horríveis. Mas hoje, o nosso ensino, ele é iluminista. Ou seja, ele separa completamente de religião. Naquela época, não. Ensinar matemática não era só matemática. Você não aprendia astronomia desvinculado de astrologia. Se você chegar hoje para um astrônomo e dizer, olha, você gosta de astrologia? Não, eu sou astrônomo. Astrologia, esse negócio de horóscopo, é outra coisa. Naquela época não tinha essa divisão. Literatura, matemática, química, astronomia, tudo vinculado à religião. E eles se submeteram. Aí você pergunta assim, como é que esses meninos eram crentes? Como é que eles eram crentes? Eles não protestaram. Eles tiveram um nome trocado com o nome de deuses pagãos, não protestaram. Eles tiveram que aprender aqui, cultura babilônica, tudo errado, tudo contrário. Por que eles não protestaram? Calados. Totalmente calados. Por que eles ficaram calados, irmãos? Esse é um assunto delicado.
para mim, para você, para todos nós. Por quê? Porque existem certos paradigmas mundanos que não precisamos revolucionar para viver. Não precisamos em tudo estar fazendo revolução. Não dava para Daniel e seus amigos fazerem uma revolução educacional. Não dava. Eles tinham 15 anos. Se eles começassem algum movimento ali, eles iam morrer. O que é que eles podiam fazer diante dessa situação, com 15 anos de idade? Tolerar essas coisas e pedir a misericórdia do Senhor para não serem contaminados com essas péssimas influências. A gente tem isso no contexto da universidade, por exemplo. Quem é de exatas não sente muito isso. Exatas, ninguém está nem aí com nada. É aquilo ali, é pronto, e ninguém vai ficar discutindo, debatendo. O saúde também, o problema é humanas. Você fazer uma cadeira de ciências sociais, filosofia, história, é complicado. Porque ideias completamente deturpadas vão estar no conteúdo para você responder as questões da prova. E isso é um grande problema. E muitas vezes estamos lá para tolerar alguns tipos de coisas, mas também desenvolver amor a Deus no contexto acadêmico. Irmãos, precisamos amar a Deus com todo o nosso ser. Essas coisas não podem nos desviar do seu evangelho. E é fácil entender assim, amar a Deus de todo o coração, amar a Deus com a sua alma. Eu amo a Deus, pastor, com a minha alma. Mas amar a Deus com o seu entendimento significa amar a Deus com o seu intelecto. Significa assim, chegar para alguém e dizer assim, eu te amo com todo o meu raciocínio. É estranho. Mas Jesus fala isso para nós. Lá em Lucas 10, 27, amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento. Aí você pode chegar assim para mim, não, então só quem ama a Deus com entendimento é quem é inteligente, assim, quem estuda na universidade, quem tem muito diploma, quem Deus dá o privilégio de ser intelectual. Não. Olha o que Jesus está dizendo em Lucas. Ame a Deus com o teu entendimento. De acordo com o entendimento e o intelecto que Deus deu a você. Ame a Deus com o teu entendimento. Não é com o entendimento que você tem que ter, com o teu entendimento, com aquele que Deus dará a você. Um dos objetivos de estarmos nesse mundo é desenvolvermos profissão, é votarmos, é obedecermos às leis, é respeitarmos as autoridades, é contribuir com a sociedade. Na verdade, nós temos que ser os primeiros a fazer isso. Temos que ser os primeiros. Mas entenda, quem educa, sempre educa a partir de princípios, de valores e de crenças. Não existe, mesmo depois do iluminismo, não existe uma educação neutra. E Daniel e seus amigos sabiam disso. E Nabucodonosor sabia disso. Toda escola é uma escola confessional. A Academia Cristã diz muito, nós somos uma escola confessional. E de fato nós somos. E a confissão ela é correta, ela é bíblica. Mas as outras escolas que dizem que não são confessionais, elas são. Porque ninguém ensina com neutralidade. Princípios, valores, ideais estão no ensino. Não tem como nós fugirmos disso. E Nabucodonosor sabia disso. O que é que Nabucodonosor queria fazer naqueles jovens? Ele queria apagar a identidade judaica daqueles jovens. Ele sabia disso. Por isso que eles estavam sendo treinados. Tudo isso para encantar eles. Para que eles pensassem como um babilônico. Mas por quê? Esses jovens, a pergunta fica, eles submeteram a mudança de nome. Eles submeteram a essa educação horrível. Por quê? Por quê? E eles não vão se submeter à comida. Mudança de nome, educação pagã, mas eles tentam negociar a comida. Daniel tenta negociar a comida.
Ele pede aqui para negociar, para não comer. Por que comida? Aí você pode pensar que, não, porque mandaram eles beberem bebida alcoólica. Mas não tinha isso nesse contexto. Embora Daniel seja de menor aqui, mas não tinha de menor, porque Daniel e seus amigos não tinham no máximo 17 anos. Eles eram, no nosso contexto, adolescentes. Eles tinham 15, 16 anos, no máximo 17. Eles eram muito jovens. Tinham saído da infância agora há pouco. Mas tem bebida alcoólica por isso. Não tinha essa distinção. Por que se desapegar da comida? Veja o versículo 8. Resolveu Daniel firmemente não contaminasse com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. Existiam algumas razões para isso. 2 razões. Uma está bem explícita e outra é um plano de fundo, mas que também não podemos negar. Primeiro, que toda essa alimentação quebrava o jejum e não o jejum, mas a dieta do judeu. Quebrava a dieta, a alimentação judaica. O judeu, ele tinha uma dieta alimentar que Deus havia proposto para ele na lei mosaica. E em segundo lugar, tinha outra questão, que toda a alimentação babilônica era voltada para um culto idólatra. E isso aí é inegociável. Se eu participasse daquela alimentação, eu estava participando de um culto idólatra. Tinha problema beber vinho e comer? Não. É o mesmo contexto lá de 1 Coríntios 8. Tem problema tem algum poder na carne que eles não podiam comer? Não. Mas se tivesse comendo, ia escandalizar. Se tivesse comendo aqui, ia participar de um culto idólatra. Não podia comer. Por quê? Porque tudo que era um banquete, tudo voltado à alimentação, era um culto aos deuses. Até Roma isso vai acontecer. Tinha deuses que tinha fome, tinha que se alimentar, e eles ofereciam banquetes e comiam junto com aparentemente os deuses que eles inventaram. Deus que tinha fome, sede de vinho, e Deus que tinham sede de sangue. Tudo isso estava voltado a um culto idólatra. Participar disso, eu estava participando de um culto idólatra. Estar no mundo e participar de algumas coisas dele é inevitável, mas quando o mundo começa a moldar a sua mente, você tem que ligar o botão de alerta. Entendam, a gente não precisa fazer uma sequência de sermões aqui na igreja sobre não matar. Se bem que a gente sabe que a ideia de matar é muito mais abrangente do que simplesmente ir lá e matar alguém. Mas eu não preciso eu preciso alertar os irmãos, para os irmãos pararem de matar, os irmãos estão matando demais. Não, a gente não mata. Por quê? Porque você sabe que matar é errado. O povo de fora da igreja sabe que matar é errado. A gente não precisa bater tanto nessa tecla. Não, gente, olha, vamos fazer uma sequência de sermões aqui para vocês não roubarem. Vocês estão roubando muito, parem de roubar. Não, você sabe que roubar é errado. E roubar é errado na Bíblia, roubar é socialmente errado. Agora, existem pecados que eles têm uma aparência de bom. E esse pecado com aparência de bom é o que mais tem na igreja. É o que mais tem na igreja. Qual é a aparência aqui? É só vocês comerem, olha o que o rei está oferecendo. Mas Daniel conseguia ver o que tinha por trás daquilo. Por trás daquilo tinha um culto idólatra. Ele tinha que fazer alguma coisa para não comer. Assim é com os jovens. Os jovens, eles muitas vezes querem fazer tudo que um mundano faz, ele só não quer cruzar a linha do pecado. E é nesse momento, com essa intenção, que ele cruza. Ele quer sair como todo mundo sai, ele quer beber como todo mundo bebe, ele quer ter as influências, tirar umas fotos como todo mundo tira. Mas na hora de concretizar o pecado mesmo, fazer aquilo, ficar com todo mundo, aí ele não faz. Ele só fica no ambiente, mas ele não cruza a linha do pecado. Ele acha que ele não cruza. Ele está ali com a sua namorada, ele está esquentando, mas aí na hora de cruzar, ele não cruza. Mas o que é que vai acontecer? Uma hora você vai cruzar. Uma hora você vai cair. Porque você está brincando com o pecado. Os homens, muitas vezes as mulheres reclamam. Você não está
presente na família, você não está com os seus filhos dando atenção, aí ele diz aquela famosa frase que todo mundo já disse: eu estou fazendo isso por vocês, eu me dedico tanto ao trabalho por vocês, é por vocês que eu faço isso, vocês têm que valorizar isso. Mas muitas vezes a gente está se dedicando tanto, a gente está deixando de dar atenção, porque a gente às vezes quer mais dinheiro, a gente às vezes quer viajar para o mundo todo, a gente às vezes quer dar uma educação estrangeira para os filhos. Não que isso seja pecado, não que isso seja errado, olha a aparência. Mas a prioridade é buscar o reino de Deus e a sua justiça. Onde está o reino de Deus e a sua justiça nas nossas famílias? Como temos uma mente pagã, mesmo dentro da igreja? Muitas vezes a gente se pega com princípios pagãos, mentalidades aparentes. Veja, num comercial, onde tem uma família, tem quantas pessoas? Tem 4. É a família ideal. A família ideal é 4, meu irmão. É marido, mulher, filho e filha. Eu não estou fazendo aqui apologia a você ter um caminhão de filhos. Não é isso. Mas veja como a sociedade influencia a você só ter 2 filhos. Daqui a pouco vai influenciar a você só ter 1 filho. Daqui a pouco vai lhe influenciar a você não ter filho, a você cuidar de você, a você ser feliz. O mundo pós-moderno, ele já emprega isso. E no comercial está lá, a família com 4 lugares. Os carros agora, era carro de 5 lugares. Agora está começando a ser fabricado, a maioria dos carros mais econômicos, se você quiser comprar, carros de 4 lugares. Olha a intenção por trás. Isso é algo que temos que entender. As mulheres, falei dos homens, dos jovens, falar das mulheres também, né? As mulheres que precisam ter uma filha, ou precisam ter um filho. Aí ela tem um primeiro, é um filho, ela queria uma filha. Ela tem um segundo, é um filho, ela queria uma filha. Aí ela tem um terceiro, é um filho, ela queria uma filha. Ela tem 4 meninas, ela queria um menino. Aí a sociedade identifica logo, você teve 5 meninas que estava tentando um menino, né? E na verdade é isso. Por quê? Porque elas querem ter a experiência de criar filha e filho. Elas querem a experiência de dizer assim, não, eu quero casar uma filha. Eu quero ter essa experiência. Eu quero fazer uma festa de 15 anos para minha filha. Eu quero uma filha. Mas você não é mãe para ter a experiência. Você é mãe para formar meninos ou meninas à imagem de Deus. Não importa o sexo, é bênção de Deus. Porque tem casal que não consegue ter nenhum. Queria ou menino ou menina. Você tem 4 belas meninas, 3 belos meninos, e você reclama, você fica insatisfeito. Não. Esse não é o objetivo de ser mãe. O pecado não está em ter prazer nas coisas criadas. O pecado está em usar as coisas criadas indevidamente. Daniel sabia disso, que ele ia usar a alimentação aqui, dentro de um culto idólatra. O pecado não é sair com seus amigos, é usar essa saída para pecar. O pecado não é você trabalhar, é usar o trabalho para pecar. O pecado é usar a intenção de filhos para pecar. Esse é o grande problema. Esse é o mundanismo. O mundanismo, ele é mais invisível que o coronavírus. Ele é mais sutil que um vírus. De repente ele entra na igreja. E as pessoas começam a cantar, as pessoas começam a dirigir ministérios, começam a pregar como pessoas do mundo, igual a pessoas do mundo. E olha a história. O que é que Daniel faz para resolver isso? Ele vai negociar. Ele vai tentar negociar. E aqui nós vemos 2 providências de Deus na história de Daniel. Nós vemos uma providência ordinária e nós vemos uma providência extraordinária. Veja o versículo 9. Ora, Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte do chefe dos eunucos. Disse o chefe dos eunucos a Deus: tenho medo do meu senhor, o rei, que determinou a vossa comida e a vossa bebida, porque, pois, veria ele o vosso rosto mais abatido do que o dos outros jovens da vossa idade, assim porias em perigo a minha cabeça para com o rei. Daniel, olhe que é interessante porque
O versículo 9 diz que Deus concedeu a Daniel misericórdia. Por que Deus concedeu a Daniel misericórdia? Porque Deus fez o chefe dos eunucos ouvir Daniel. Isso já é misericórdia. Essa é uma misericórdia ordinária. Quando você pede para o ônibus chegar logo, e o ônibus chega. Quando você pede para o chefe aceitar o seu projeto, para você se dar bem no trabalho, aí o seu chefe aceita, e o seu chefe nem crê em Deus. Quando você quer que a monografia, que o seu tutor lá, ele aprove logo a monografia, e ele nem acredita em Deus, ele é um ateu e ele vai e aprova. Isso é uma providência ordinária, é uma providência que está dentro do seu cotidiano. Daniel pediu para negociar, e o chefe dos eunucos, Deus deu misericórdia a Daniel, e o chefe dos eunucos ouviu Daniel. E Daniel propôs, olha, deixa a gente não comer, por favor. E o chefe dos eunucos, ele tem uma preocupação válida aqui. Quando o rei vê vocês desnutridos, porque vocês não estão comendo, ele vai para cima de mim. E aí Daniel, ele lança um desafio, ele lança uma proposta aqui. Ele diz assim, olha, nos dê 10 dias, e você vai ver, versículo 12. Experimenta, peço-te, os teus servos 10 dias. E que se nos deem legumes a comer e água a beber, então se veja de diante de ti a nossa aparência e a dos jovens que comem das finas iguarias do rei, e segundo vires, age como os teus servos. Me dê 10 dias. E aí vem a providência de Deus extraordinária. Porque eles passaram 10 dias comendo legumes e águas. E eles mudaram radicalmente. Por que essa é uma providência extraordinária? Aqui não é defendendo que Daniel era vegano, ou Daniel era vegetariano aqui, né? E por isso que ele era vegetariano, ele se deu bem aqui. Aqui não é defendendo isso. Por quê? Porque em 10 dias, mesmo você querendo pegar uma dieta vegana ou vegetariana, em 10 dias você pode mudar, mas você não muda de uma forma extraordinária. Você não muda. Aqui é uma providência extraordinária, porque o que foi que aconteceu no versículo 15? No fim dos 10 dias, a sua aparência era melhor, estavam eles mais robustos do que todos os jovens que comiam das finas iguarias do rei. Com isso, o cozinheiro-chefe tirou deles as finas iguarias e o vinho que deviam beber e lhes dava legumes. E disse, não, vocês podem ficar assim, pode comer os legumes, eu vou lhe dar legumes, porque vocês estão melhores. E o chefe vai reconhecer isso, o rei vai reconhecer isso, vai dar privilégios a Daniel e seus amigos. Deus vai honrar Daniel e seus amigos. Providência ordinária e providência extraordinária. Isso aqui é fundamental. O cuidado de Deus faz a gente compreender nessa história que todos esses 4 rapazes, eles tiveram o desafio de estar no mundo, e aqui num ambiente muito pecaminoso do que eu e você. Somos privilegiados, eu e você somos privilegiados. Eles estiveram nesse contexto aqui totalmente pagão, e eles não se contaminaram com ele. Eles não se contaminaram. Daniel, ele não tem a liberdade de fazer o que ele quer. Ele teve que se humilhar, ele teve que negociar, ele era cativo, mas Deus era com Daniel e com seus amigos. Eles ganham posições de destaque no reino. Então, concluindo, irmãos, tem um pregador também que escreveu um livro, o nome dele é Zach Esroin. Ele vai falar sobre, no seu livro, Pregando na Pós-Modernidade, ele vai dizer assim, observe comigo. Deus não é Moisés. Deus não é um teólogo medieval do século XIX. O fato de que Moisés, o teólogo ou o pregador, viveram antes da televisão, da internet ou da estação espacial, não significa que Deus seja ignorante acerca de tais coisas, ou que essas confundam a Deus. É verdade que Deus chama pregadores como instrumentos pelos quais ele fala para vizinhanças e nações. Pregadores são locais, a perspectiva deles é limitada, mas essa responsabilidade instrumental de maneira nenhuma implica que Deus seja ignorante com o clima cultural das vizinhanças e nações. Isaac ainda afirma, foi Deus quem ensinou a Daniel a literatura babilônica. De forma semelhante, foi Deus que ensinou a Jonas sobre Nínive.
e não o contrário. Deus é unilinguista, é onipresente. Deus é expert nos escritos de Platão e Confúcio. Deus conhece detalhadamente o pensamento pós-moderno e o misticismo oriental. Ele entende teoria política e os indicadores econômicos de cada nação. Deus assistiu Matrix. Deus sabe usar um iPad. Ele discute sobre pluralismo e dá palestras sobre agricultura. O ponto, irmãos, é que devemos aplicar aqui, e esse ponto é simples. Deus, ele está preparando todas as eras. Ele está preparado a todas as eras porque ele criou todas as eras. Ele criou todas as culturas. Só que o homem vai lá e deturpa. O homem vai lá e age com pecado. Mas Deus está preparado para todas as inovações dos homens e da ciência que o homem pensa ter descoberto, porque Ele determinou tudo isso. Não tenha medo de viver nesse mundo, de viver nessa época específica. Por que eu nasci agora? Por que eu estou passando por isso? Não tenha medo, porque Deus é dono de tudo. E da sua vida também. E das nossas vidas. A necessidade que você tem em enfrentar os temores e desafios dessa época, esses episódios conflitantes dessa época, é a mesma necessidade que Daniel teve. E num contexto aqui muito pior. É a mesma necessidade que Timóteo teve, que Paulo teve, que Jonas teve na sua época. Não importa a cultura, não importa a época, o Deus é o mesmo. Nós temos que nos apegar à sua palavra. A sua palavra é o nosso manual. Nós temos que entendê-la, nós temos que explicá-la, nós temos que aplicá-la. Simples assim. E por último, irmãos, último ponto. Não podemos terminar somente falando de como Daniel é espetacular. Aqui quem tem que ser exaltado é o Deus de Daniel. É o Deus que providencia tudo para Daniel. As providências ordinárias e as providências extraordinárias. Por quê? Porque a história de Daniel é um vislumbre da história do Salvador de Daniel. O Salvador de Daniel é Jesus Cristo. Esse era o jovem sem defeito. Agora não era que nem Daniel, ele era sem defeito por dentro e por fora. Esse era o jovem sem defeito, mas por causa de mim e de você, por causa de Daniel, por causa de Paulo, por causa de Abraão, do povo de Israel, esse jovem sem defeito, ele não foi poupado pelo rei para morrer por mim e por você. Essa história de Daniel e seus companheiros é um vislumbre da história do Salvador. Ele é a oferta incontaminada. Ele é a oferta pura. Paulo vai dizer isso lá em Efésios 5. Jesus amou a igreja e se entregou por ela para purificá-la. Nós não somos a noiva sem mancha. Nós estamos sem mancha por causa do sacrifício de Cristo. Nós não éramos. Jesus é o noivo. Ele é o foco. Nós somos a noiva, quando olhamos para o noivo, nós dizemos, ele está lindo. Ele é o foco para lhe guardar do mal, o incontaminado. Todos nós, sujamos os nossos pés na lama. Todos nós somos pecadores. E Jesus, ele andou no meio de publicanos, no meio de meretrizes, mas ele nunca se poluiu, jamais. É para ele que nós devemos olhar. Ele é que me purifica, não Daniel. Daniel não é a palavra de salvação. Daniel é só um exemplo, um vislumbre. A palavra de salvação é Jesus. Se existe algo que exista em sua família, que exista em sua vida, que seja até uma aparência, tenha até uma aparência bondosa, em sua casa, mas no fundo existem características mundanas, no meu coração,
Eu tenho que me policiar com isso todos os dias, irmãos. Você tem que se policiar com isso todos os dias. Para que essas características mundanas, elas não entrem no nosso lar, na nossa vida, no nosso ser, no nosso entendimento, no nosso raciocínio, no nosso coração, na nossa alma. Peça ao não contaminado para livrar você disso. Jesus vai nos levar à pureza da vida. Amém, meus irmãos? Vamos orar ao Senhor. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos por essa palavra. Nós te agradecemos pela tua providência. Nós te agradecemos pelo teu amor. Nós te agradecemos porque tu és o não contaminado que morreu por nós na cruz do Calvário. Tem misericórdia de nós. Nós te agradecemos por essa meditação matinal. Te pedimos pela meditação noturna. Te pedimos também pela escola bíblica dominical. Tem misericórdia de nós no teu santo dia. Em nome do teu Filho amado Jesus. Amém. Amém, amém. Nós prosseguimos nessa transmissão e o faremos agora cantando a fidelidade do Senhor, reconhecendo a sua bondade, reconhecendo o seu cuidado para conosco. E este tem sido também o tempo de dedicação. É aquele tempo em que, se estivéssemos presencialmente reunidos, nós iríamos à frente, entregaríamos os nossos dízimos e as nossas ofertas. E neste terceiro domingo do mês, é vital que os membros da igreja, de forma voluntária, espontânea, de acordo com aquilo que Deus tem colocado em seus corações, tendo recebido o sustento do Senhor, devolvam os seus dízimos, consagrem as suas ofertas. Nossa igreja tem compromissos financeiros a cumprir aqui na sede, em Jaboatão, e também no sertão e em várias regiões, nos convênios que temos com o presbitério, com a IPB. E eu o convido neste momento, enquanto cantamos a fidelidade do Senhor, consagrarmos as nossas vidas, as nossas famílias, e aqueles que não o fizeram, consagrem também os seus dízimos, porque o nosso sustento vem do Senhor, e daquilo que o Senhor nos dá, nós ofertamos. Aparece na tela, em sua tela, os dados bancários. Efetue transferência bancária, faça depósito. Deus é fiel e a sua fidelidade tem nos sustentado e nos trazido até aqui. Sei que estás aqui, Senhor. Podes perceber quem sou. Podes esfiar em mim um verdadeiro adorador. A minha oferta eu ofereço a ti, Deus meu, pra reconhecer que nada tenho, tudo é teu. Quero te adorar, ainda que a figueira não floresça. Quero me alegrar, mesmo se o dinheiro me faltar. A vitória vem, mesmo que pareça que é o fim. Pois tu és, Senhor, Senhor, fiel assim. Fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. Mesmo que
adorar, ainda que a figueira não floresça. Quero me alegrar, mesmo se o dinheiro me faltar. A vitória vem, mesmo que pareça que é o fim. Pois tu és fiel, Senhor, fiel assim. Pois tu és fiel, Senhor, fiel assim. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. Mesmo que eu não mereça, permaneces assim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel assim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel assim. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. Mesmo que eu não mereça, permaneces assim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel 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 assim. Nós vamos orar mais uma vez, e como fazemos a cada domingo, quando estamos reunidos presencialmente ou remotamente, como nesta manhã, nós nos lembramos dos aniversariantes. Em nossa lista nós temos os seguintes irmãos e irmãs aniversariando: Pedro Ivo Espíndola Sobral da Silva, dia 19. Mariana Araújo de Oliveira, dia 22. Rebeca Gueiros Batista, dia 25. Edinalda Maria da Conceição Pereira, dia 25 também. E se você em sua casa, ou se você que me acompanha nessa transmissão, também está completando mais um ano de vida nesta semana, de hoje até sábado, mais um ano de casamento, mais um ano de empresa, alguma bênção recebida, seja grato ao Senhor neste momento e juntos apresentemos ao Senhor a nossa gratidão. Vamos orar mais uma vez. Gracioso Deus e Pai, Senhor que é fiel, Senhor que nos sustenta, nos mantém, faz nascer o seu sol sobre todos. Nós reconhecemos que toda a boa dádiva e todo o dom perfeito vem de Ti. Nós reconhecemos que a nossa provisão vem do Deus que provê, o Deus providente. E nesta hora, Senhor, nós agradecemos o dom da vida. Nós agradecemos que o Senhor tem nos preservado em meio a tudo isso. E o que nós te pedimos, ó Deus, é que a Tua boa mão continua sobre nós e sobre nossas famílias, nos protegendo, nos livrando do mal. E se entre nós houver algum parente, algum amigo, ou mesmo alguém com um diagnóstico positivado do Covid-19, que o Senhor mesmo esteja com este, confortando, consolando, tratando o seu coração. Senhor nosso Deus, nesta hora também nós somos agradecidos pelo pão de cada dia, pelo sustento, pelos empregos ainda preservados, pelo salário, Senhor, mesmo que ele tenha sido reduzido em meio a esse contexto econômico terrível que estamos vivenciando. Senhor, nós te agradecemos porque sabemos que a provisão vem do Senhor. Para aqueles, ó Deus, que já começam a sentir os efeitos desta crise econômica, motivada, gerada, alimentada pela crise da saúde, nós rogamos a Tua bênção. Nós pedimos, ó Deus, que a Tua igreja chegue socorrendo aqueles que precisam. Nesta hora nós queremos, ó Deus, registrar a nossa gratidão aos empresários por Pernambuco, que doaram cestas esta semana, e que nós as recebemos através do Exército Brasileiro,
14º Batalhão de Infantaria Motorizada. Senhor, que a tua mão esteja sobre estes homens que doaram, que transportaram, que trouxeram até nós este mantimento, e esteja com aqueles que já começaram a receber da nossa igreja, de igrejas co-irmãs, de instituições da nossa região, para que este alimento, ó Deus, chegue e seja reconhecido como um sinal da tua graça, da tua bondade e da solidariedade entre os homens nestes dias difíceis. Continua conosco, Senhor, ao longo deste dia. Tem misericórdia de nós. Dá-nos um dia debaixo da tua graça e proteção. Abençoa as várias classes da escola dominical que funcionarão remotamente a partir das 10 horas. Senhor nosso Deus, abençoe e use os nossos professores e professoras, desde o aluno mais jovem no DI até o mais idoso no departamento de adultos. Que a tua palavra seja recebida e acolhida para a glória do teu nome. Fica conosco, Senhor. Perdoa os nossos pecados. Abençoa-nos porque precisamos da tua bênção. Esta é a nossa oração e a fazemos em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor, nosso Salvador. E agora, ó Deus, que o teu incomparável amor, que a graça salvadora de Cristo e as consolações do Santo Espírito estejam conosco e sobre nós permaneçam desde agora e para sempre. Amém, amém, amém. Amém, amém. Na sequência dessa transmissão, às 10 horas, nós teremos as várias classes da escola dominical usando as várias tecnologias, Skype, Zoom, YouTube, grupos de WhatsApp, Duo, Messenger, Facebook. Então você recebeu no grupo da sua classe, foi divulgado aqui no grupo da igreja e eu convido você a acompanhar a escola dominical, preparada com muito amor e com muito carinho. Algumas das classes, além da transmissão, tem a interação entre professor e alunos, seja através do vídeo, seja através do chat. Interaja, participe, acione o seu vídeo para que possamos nos ver uns aos outros neste tempo de isolamento. Ao longo da semana, sempre às 18 horas, é transmitida uma mensagem diária da parte de Deus para o seu coração, e a partir de amanhã nós estaremos juntos, refletindo o Salmo 1º, e eu convido a nos encontrarmos. Mas até logo, na escola dominical, até logo à noite. Deus nos abençoe, tenha um dia de paz e de alegria. Fique em casa, proteja-se, proteja a sua família e ore por aqueles que precisam sair para que nós possamos ter segurança. Deus nos abençoe.